A liturgia deste 30º domingo do tempo comum diz-nos de forma clara e inquestionável que o amor está no centro da experiência cristã. O que Deus nos pede, ou melhor, o que Ele nos exige, é que cada um de nós deixe o seu coração ser submergido pelo amor. O Evangelho nos diz de forma clara e inquestionável que toda a revelação de Deus se resume no amor. O amor a Deus e amor aos irmãos. Os dois mandamentos não podem separar-se. Amar a Deus é cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos relações de amor, de solidariedade, de partilha, de serviço, até o dom total da vida. Todo o resto é explicação, desenvolvimento e aplicação à vida prática dessas duas coordenadas fundamentais da vida cristã. A primeira leitura deste domingo garante-nos que Deus não aceita a perpetuação de situações intoleráveis de injustiça, de arbitrariedade, de opressão e de desrespeito pelos direitos e pela dignidade dos mais pobres e dos mais fragilizados. A título de exemplo, a leitura fala da situação dos estrangeiros, dos órfãos, da viúva e dos pobres, vítimas da especulação dos usuários. Qualquer injustiça ou arbitrariedade praticada contra um irmão mais pobre ou mais fragilizado é um grave crime contra Deus, que nos afasta da comunhão com Ele e nos coloca fora da órbita da aliança. A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã, a da cidade grega de Tessalônica, que apesar da hostilidade e da perseguição, aprendeu a percorrer com Cristo e com Paulo o caminho do amor e do dom da vida. E esse percurso, cumprido na alegria e na dor, tornou-se semente de fé e de amor, que deu frutos em outras comunidades cristãs do mundo grego. Dessa experiência comum, nasceu uma imensa família de irmãos unidas à volta do Evangelho e espalhada por todo o mundo grego. Já o Evangelho leva-nos outra vez a Jerusalém, ao encontro dos últimos dias de Jesus. Os líderes judaicos já fizeram a sua escolha e têm ideias definidas acerca da proposta de Jesus. É uma proposta que não vem de Deus e deve ser rejeitada. Jesus, por sua vez, deve ser denunciado, julgado e condenado de forma exemplar. Para conseguir concretizar esse objetivo, os responsáveis judaicos procuram argumentos de acusação contra Jesus. É nesse ambiente que Mateus situa 3 controvérsias entre Jesus e os fariseus. Essas controvérsias apresentam-se como armadilhas bem organizadas e montadas, destinadas a surpreender afirmações polêmicas de Jesus, capazes de serem usadas em um tribunal para conseguir a sua condenação. Depois da controvérsia sobre o tributo a César e da controvérsia sobre a ressurreição dos mortos, chega agora a controvérsia sobre o maior mandamento da lei. É esta última que o Evangelho de hoje nos apresenta. Ao perguntar a Jesus qual é o maior mandamento da lei, os fariseus procuram demonstrar que Jesus não sabe interpretar a lei e que, portanto, não é digno de crédito. A questão do maior mandamento da lei não era uma questão pacífica e era, no tempo de Jesus, objeto de debates intermináveis entre os fariseus e os doutores da lei. A preocupação em atualizar a lei de forma a que ela respondesse a todas as questões que a vida do dia a dia punha, tinha levado os doutores da lei a deduzir um conjunto de 613 preceitos, dos quais 365 eram proibições e 248 ações a pôr em prática. Esta multiplicação dos preceitos legais lançava evidentemente a questão das prioridades. Todos os preceitos têm a mesma importância ou há algum que é mais importante do que os outros? É esta a questão que é posta a Jesus neste Evangelho. A resposta de Jesus, no entanto, supera o horizonte estreito da pergunta e vai muito além, situando-se ao nível das opções profundas que o homem deve fazer. O importante, na perspectiva de Jesus, não é definir qual é o mandamento mais importante, mas encontrar a raiz de todos os mandamentos. E na perspectiva de Jesus, essa raiz gira à volta de 2 coordenadas, a do amor a Deus e a do amor ao próximo. A lei e os profetas são apenas comentários a esses 2 mandamentos. Mas o que é amar a Deus? De acordo com o exemplo e o testemunho de Jesus, o amor a Deus passa antes de mais nada pela escuta da sua palavra, pelo acolhimento das suas propostas e pela obediência total aos seus projetos.
para mim próprio, para a igreja, para a minha comunidade e para o mundo. Eu me esforço verdadeiramente por tentar escutar as propostas de Deus, mantendo um diálogo pessoal com Ele, procurando refletir e interiorizar a Sua palavra, tentando interpretar os sinais com que Ele me interpela na vida a cada dia. Eu tenho o coração aberto às propostas, ou fecho-me ao meu egoísmo, aos meus preconceitos e na minha autossuficiência, procurando construir uma vida à margem de Deus ou contra Deus? Procuro ser, em nome de Deus e dos seus planos, uma testemunha profética que interpela o mundo, ou instalo-me no meu cantinho cômodo e renuncio ao compromisso com Deus e com o seu reino? E o que seria amar aos irmãos? Mais uma vez, de acordo com o exemplo de Jesus, o amor aos irmãos passa por prestar atenção a cada homem ou mulher com quem cruzo no meu dia a dia e nos caminhos da vida, seja ele branco ou negro, rico ou pobre, nacional ou estrangeiro, amigo ou inimigo, simplesmente por sentir-me solidário com as suas alegrias e sofrimentos, por partilhar as desilusões e a esperança, por fazer da minha vida um dom total e igualitário. O mundo em que vivemos precisa redescobrir o amor, a solidariedade, o serviço, a partilha e o dom da vida. Na realidade, a minha vida é posta ao serviço dos meus irmãos e para os meus irmãos, sem distinção de raça, de cor, de estatuto social. Os pobres, os necessitados, os marginalizados, o que alguma vez me magoaram e ofenderam, encontram em mim um irmão que os ama sem condições?